A Deus Pai do céu, peço graças e inspiração, e a quem me escutar, peço-lhe toda atenção, para viajar comigo no mundo da imaginação. Vou contar uma história que ouvi meu avô contar, de um tal Chico Vicente, safado pra danar. Dizem que até mesmo o cão ele foi capaz de enganar. Chico nasceu em Itarema, no interior do Brasil. Ele era mesmo descarado, igual nunca se viu. Foi o caboclo mais malandro que nesse país já existiu. Chico, filho único de Bastiana e Valdemar, sempre foi muito mimado, antes mesmo de andar, e quando ainda criança, começou a se danar. Com 2 anos de idade, Chico começou a ser safado. Ele dormia durante o dia e passava a noite acordado, se fazia de doente só para ser bem cuidado. Chico aprontava bastante, sempre, todo dia. Brechava as mulheres tomando banho, roubava, enganava, mentia, dava rasteira em aleijado. Tudo isto ele fazia. Certo dia, os pais do Chico saíram para passear. Mas quando chegaram do passeio, não conseguiram acreditar. Chico tinha colocado fogo na casa e tinha fugido de lá. Seus pais ficaram preocupados, sem saberem o acontecido. Eles até pensavam que o Chico tinha morrido, mas não era isso. O safado estava escondido. Assim o tempo ia passando, mas o Chico não tinha jeito. Bater não adiantava. Também não é direito. O menino era danado demais, cheio de defeito. Em casa, Chico pintava o 70. Na escola, ele causava horrores, batia nos colegas, cuspia nos professores. Quem tentasse lhe pedir, sofria com as dores. Outro dia, na sala de aula, Chico inventou de brigar, surrou 3 dos seus colegas. O professor foi tentar separar, levou uma pedrada no olho, ficou 2 dias sem enxergar. Chico era mesmo presepeiro, gostava de aprontar. Aprontava uma aqui, aprontava outra acolá. Ele fazia e desfazia, depois ia gargalhar. Certa vez, Chico chegou em casa e assim foi dizendo: mamãe, vamos logo, vovó está quase morrendo, sai de lá agora, a velha tá toda se tremendo. Sua mãe saiu correndo, chegando lá, viu a situação, a velha dentro de um saco, amarrada de pé e mão, sem saia e sem blusa. Era feia a esculhambação. Chico fazia dessas coisas, agia sem pensar. Podia ser quem fosse, ele não ia imaginar. Quando ele bolava um plano, ninguém podia lhe parar. Certo dia, Chico foi à feira. Vejam só o que ele fez. Pegou tudo que queria, como se fosse um bom freguês. Depois saiu correndo com tamanha rapidez. 3 caboclos saíram correndo atrás dele para pegarem o safado, mas o menino era bom na perna e não teve resultado. Os 3 se perderam pelo caminho e o Chico já estava em casa sossegado. Assim, feito folha ao vento, o tempo se passou e aquele menino traquino em um homem se transformou. Mas as suas traquinagens com gosto continuou. Com 18 anos de idade, Chico arrumou a primeira namorada. Ela tinha uma perna murcha e a barriga inchada, mas para um homem apaixonado, isso não é defeito de nada. Ela era Filomena, uma criatura show, feia da cabeça aos pés, mas Chico não notou. Ele ficou com ela um bom tempo, depois se separou. Por essa mulher, Chico parecia mesmo apaixonado. Mas o final de tudo, eu digo o resultado, ele abandonou a coitada com 5 meninos de lado. Depois deste episódio, muita gente pensava: agora o Chico se ajeita.
mas não adiantava. Chico não tinha jeito, ele só aprontava. Outro dia ele foi em um casamento que nem tinha sido convidado. Foi o primeiro a chegar, ficou lá bem sentado, só de olho na comida, com um saco de lado. Chico já estava de plano feito e quando o povo se descuidou, ele foi até a cozinha e lá ele aprontou, encheu o saco dele de comida, o restante ele salvou. Quando deram falta do Chico já não tinha jeito, Chico estava longe dali, o estrago já estava feito, 20 homens saíram à sua procura, mas nem sinal do sujeito. O Chico estava no lagamar, parecendo uma baleia, se achando todo feliz, de pança cheia. Ele comeu tanto nesse dia que a coisa ficou feia. Deu nele uma dor de barriga, com uma falta de ar. O nego pulava gemendo, mas não conseguia obrar. Ele bebeu 2 litros de óleo. O resultado você consegue imaginar. Alguns dias depois, Chico já estava recuperado, sem nenhum centavo no bolso. Ele se fez de aleijado, foi para a porta do banco pedir algum trocado. Nessa mala não se deu bem, foi logo reconhecido, não adquiriu quase nada, só algum centavo perdido. Teve então que ir trabalhar para poder ficar garantido. Assim Chico arrumou o primeiro emprego, mas não teve muita demora. Foi trabalhar de garçom no bar da Dona Aurora e no primeiro dia de trabalho já foi mandado embora. Chico não tinha jeito, teve que aprontar. Arrumou confusão com os clientes e alisou o caixa do bar, depois encheu a cara de cachaça e danou-se a brigar. Chico bateu e apanhou, foi feia a confusão, cachaça, cerveja e vinho fizeram lagoa no chão. Foi preciso chamar a polícia para poder acalmar a situação. Quando a polícia chegou, acreditam, minha gente, Chico, o causador de tudo, se fez de inocente, pediu ajuda ao delegado, dizendo que estava doente. O delegado foi na dele, chamou a ambulância de plantão. Depois nem quis saber a causa de tanta confusão. Dona Aurora, coitada, foi quem ficou na mão. Chico, sem nenhuma doença, no hospital não fez demora. Ele estava tão apressado que nem pensou naquela hora. Saiu correndo pelas ruas com os documentos de fora. Chamaram logo a polícia para pegar o tarado. Chico tentou se explicar, mas não teve resultado. Ele passou 3 dias vendo o sol nascer quadrado. Chico fazia dessas coisas, mas ninguém tinha raiva dele. Alguma coisa de errado que aparecia, colocava a culpa nele, porque para fazer safadeza era mesmo com ele. Certa noite Chico foi à igreja, coisa que não acontecia. Levava uma Bíblia na mão, rezando a Ave Maria. Se milagres acontecem, aconteceu um naquele dia. Chico ficou lá bem sentado, começou logo a gemer. O padre celebrando a missa, começou aquele fuzuê. Chico soltou um cheiroso, colocou todo mundo para correr. Outro dia Chico fez uma que não deu para acreditar. O traste se fez de morto até na hora de se enterrar. E o que deu tudo isso? Vou agora falar. Certa manhã Chico amanheceu sem respirar e embranquecido. Seus familiares se preocuparam sem saber o acontecido. A notícia logo se espalhou que Chico Vicente tinha morrido. Assim foram centenas de pessoas para verem o Chico morto. Colocaram ele dentro de um caixão sem nenhum conforto. As horas iam se passando e o safado lá feito morto. Então chegava a hora do Chico ser enterrado. O colchão já estava na cova, estava todo preparado. Quando o Chico mexeu com um dedo, ficou todo mundo assustado. Chico planejou tudo até a falsa morte. Dormiu profundamente 30 horas ao tomar um remédio bem forte. Chico quase foi enterrado vivo, contou com a sorte. Quando Chico se mexeu, todo mundo se assustou. O morto estava vivo, Jubileu foi quem falou. O pessoal todo em pânico, aí nada mais prestou. O padre que estava lá derrubou a Bíblia no chão. O delegado foi o primeiro a correr, chamando o seu camburão. O prefeito, coitado, desmaiou quando viu a tal assombração.
Pobre de um aleijado que tinha uma perna quebrada, jogou a muleta fora e saiu bem disparada. O Antônio se abraçou com o João, pensando que era a sua namorada. Uma mulher que estava amamentando soltou a criança e saiu correndo. Zé Feijão, que dizia ser corajoso, ficou todo se tremendo, porque ninguém acreditava no que estava acontecendo. O medo foi tão grande que causou uma confusão total. Tinha gente que pedia socorro, outros que passavam mal, e Chico, mais vivo do que nunca, sorria de besteira do pessoal. 2 dias depois, fim de toda a confusão. As pessoas conseguiram perceber que era só a armação, mais uma do Chico, que não tinha coração. O tempo passou como as nuvens e Chico envelheceu, deixou de fazer as presepadas depois que adoeceu, e assim aos 120 anos Chico Vicente então morreu. Chico fez muitas presepadas no Itarema inteiro, ao morrer deixou saudade como um bom presepeiro. Hoje só resta a lembrança daquele homem brasileiro. Foram muitas as histórias do Chico, 1001 ouvi falar, só contei aqui algumas que consegui me lembrar, as outras depois eu conto quando a gente se encontrar. As presepadas do Chico Vicente, entre versos eu contei, baseado em fatos reais, o resto eu inventei, peço desculpa a todos se acaso não agradei.